Olá, pessoal! Estou muito feliz porque hoje é o meu dia de contar história para vocês. E eu fico feliz porque eu estou de novo na casa de cada um de vocês. Muito obrigado, porque vocês abrem as portas da sua casa e eu estou aqui dentro da sua casa para contar essa história bem legal. Na semana passada, nós aprendemos sobre a criação do lindo jardim, né? Que Deus criou o jardim e eles viviam lá. Mas, infelizmente, os nossos pais resolveram viver longe de Deus, desobedeceram e foram embora, tiveram que ir embora do paraíso. Foram embora daquele lindo jardim. O que aconteceu? Lá eles cresceram, multiplicaram, a terra começou a ficar povoada e estava cheio de gente. Eles ainda se lembravam de Deus e queriam obedecer e amar a Deus. Mas, depois de algum tempo, não foi isso que aconteceu. A maldade começou a entrar no coração deles, na mente deles, e eles começaram a viver de uma maneira que não agradava mais a Deus. Mentiam, roubavam, e Deus olhou para aquele povo mau, que só tinha maldade no coração, e resolveu acabar com tudo. Deus ia acabar com tudo aquilo. E olha só o que aconteceu. Essa história está lá em Gênesis, no capítulo 6. Lá conta que Deus resolveu destruir tudo. Mas tinha alguém que ainda amava a Deus, tinha alguém que queria agradar a Deus. E vocês lembram o nome? Alguém deve já conhecer essa história? Era um homem chamado Noé. Muito bem. Noé era alguém que amava a Deus, que ele queria agradar a Deus. Então, olha só o que Deus falou para Noé. Ele falou para Noé assim: olha, eu vou mandar águas sobre a terra, vou destruir tudo isso daí. Mas Noé, a sua vida e a sua família eu vou salvar. E Noé teve uma grande missão. Ele mandou Noé construir uma grande arca. O que é uma arca? É um barco. Mas não é qualquer barco, não. Era um barco muito grande. Sabe que Deus deu alguns comandos para Noé. E Noé tinha que obedecer para tudo isso dar certo. Então ele falou: Noé, você vai construir uma arca com uma madeira que se chama cipreste. E esse barco, essa arca, vai ter que ter 135 metros de comprimento. Olha só, 12 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Vocês já imaginaram? Era maior do que um campo de futebol, essa arca. Então, Noé começou a trabalhar. Ele pegou as ferramentas dele e começou a bater, começou a cortar já a madeira e ele prontamente já começou a trabalhar, a obedecer os comandos de Deus. Olha que interessante. Naquela época, imagina construir um barco. Eles nem conheciam ainda a chuva, mas Noé não questionou nada, nada. Ele já começou a construir, obedeceu fielmente. E todo mundo começou a rir. Imagina ele lá, porque ele não trabalhou quietinho dentro da casa dele. Para construir um barco grande, ele estava lá fora construindo e todo mundo via. E todo mundo ria dele. Imagina ele construindo e ouvindo aquelas risadas. Todo mundo falando. E ele não se desanimou, ele não desanimou. E ele começou e continuou trabalhando. E durou muitos anos para ficar pronta. E a arca ficou pronta. Quando a arca ficou pronta, Deus falou assim: agora, Noé, você e a sua família vão entrar na arca e os animais também. Você vai levar
um casal de animal de cada espécie. Você sabe, pessoal, eu ia pensar assim, Deus, mas eu vou ter que ficar na arca, trancada lá dentro, com um monte de animais? Vocês já imaginaram ficar cuidando de animais? Vocês cuidam do cachorro? Limpam um cocôzinho do cachorro? Dá água para o cachorro? Dá trabalho, não dá? Agora, vocês já imaginaram um monte de galinha, de lagarto, de um elefante? E não era só um, era o casal. Já imaginou dentro da arca? O cheiro acho que não ia ser bom, né? Mas Noé não reclamou, nem um minuto. Eu acho que já ia reclamar, não sei vocês. A minha filha às vezes reclama de limpar o cocô do cachorro. Então, depois que estava tudo pronto, já começou a entrar a bicharada. E daí, Noé pegou lá, não era um bichinho assim de pelúcia, fofinho, cheiroso. Era um bichão bem grande. Tinha, o que é esse aqui? Um tigre, tinha um elefante, tinha a galinha, o galo, todos os tipos de animais que vocês imaginam. Imagina só, todos entraram na arca. E quando eles entraram na arca, vocês pensam que já começou a chover? Não. Vocês acreditam que demorou 7 dias para começar a chover? Eu não sei vocês, mas eu já ia reclamar, eu ia falar, Deus, mandou eu fazer a arca, já fiz. Mandou colocar essa bicharada, eu já estou aqui dentro com a bicharada. E não está chovendo. Passou um dia, 2, 3, 4, 5, 6, só no 7º dia começou a chover. E a água começou a cair e começou a encher todas as cidades. Todas as regiões da terra começaram a ficar inundadas. 40 dias e 40 noites, a chuva não parou. E tudo foi se enchendo, enchendo, alagando. Uma enchente como nunca existiu na terra aconteceu. E depois, quando a chuva parou, vocês pensam que eles saíram da arca? Não, não dava para sair da arca porque ainda estava tudo inundado, mesmo com a chuva tinha parado de cair. E eles ficaram lá 150 dias esperando abaixar tudo. Quando deu 150 dias, Deus falou para Noé, Noé, agora pode sair da arca. Sai você, sai a sua família e toda a bicharada pode sair. E eles saíram. Quando Noé saiu da arca, com a família e com os bichos, e ele colocou o pé, já estava seca a terra. Aí, ele olhou para o alto e ele viu, o que ele viu? Muito bem, um lindo arco-íris no céu. E Deus falou assim para Noé, esse é o sinal da nossa aliança, da aliança que eu fiz com você, Noé. Nunca mais eu vou fazer isso com a terra, nunca mais eu vou destruir a terra como eu destruí dessa vez. E agora vocês ficam pensando assim, tio Si, o que tem a ver essa história com a minha vida hoje? O que vocês precisam entender é que hoje nós não precisamos de uma arca para nos sentir seguro, para Deus salvar a gente. Nós precisamos de alguém que nos perdoe e salve a nossa vida. Dessas coisas que a gente faz de errado, das maldades que às vezes a gente tem no coração, na mente. Então, o que vocês precisam saber, o que eu preciso sempre estar lembrando é isso. A nossa segurança hoje é a gente estar lembrando das lições que a gente teve lá no mês passado. Vocês lembram? O que é perdão? Perdão é você não fazer aquela pessoa que errou ter que pagar por isso. E foi isso que Jesus fez por nós. Jesus olhou para a gente e falou, olha, vocês não precisam pagar pelos erros de vocês porque eu já paguei. Então é isso que a gente precisa fazer. Confiar em Jesus para a nossa salvação. Assim como a arca salvou
Noé de toda aquela situação, hoje quem nos salva é Jesus. Tá certo? Mas não é fácil. Não é fácil sempre fazer a coisa certa. Não é fácil a gente sempre obedecer. O que é obediência? Obediência é confiar em quem está no comando, fazendo o que você precisa fazer. Noé fez o que precisava ser feito. E nós também precisamos fazer. Ainda que todos os nossos amigos, quem está à nossa volta, não façam. Ah, mas ninguém faz isso, todo mundo joga esse jogo no videogame, todo mundo assiste esse filme que não é legal. Mas você não precisa fazer o que todos fazem, a gente só precisa fazer o que precisa ser feito. Então é isso que nós precisamos. Como não é muito fácil, nós vamos fazer uma oração e pedir ajuda para Deus. Que Deus nos ajude a sempre fazer o que é o certo. Vamos orar? Todo mundo fecha os olhinhos, aí onde vocês estão em casa, e vamos falar com o Papai do Céu. Tá bom? Deus, muito obrigado por essa história. Muito obrigado pela história de Noé, onde nós aprendemos sobre sempre fazer o que temos que fazer para te agradar, para demonstrar o nosso amor por ti. Ajuda a mim, ajuda todas as crianças, a todos os pré-adolescentes a te amar mais, a te agradar e sempre fazer a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E é isso, pessoal. Eu desejo que vocês tenham uma semana muito abençoada, sempre lembrando dessa história de Noé, que às vezes não é fácil, mas nós precisamos sempre procurar fazer o que é certo. Tá bom? Uma boa semana, um beijo para todos vocês e que Deus abençoe a vida de vocês e da família de vocês. Tá bom? Tchau, tchau.